Depois de uma vitória do Libertad Avança, partido de Javier Milei, nas eleições legislativas argentinas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com todas as letras que isso só foi possível porque ele ofereceu muita ajuda. Na cara dura, sim? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá. Bom, que todo mundo desconfia, né, da participação dos Estados Unidos na eleição dos outros países, sim, mas assim, o cara falar, daí pro cara falar na cara dura, assim, muita ajuda. Pois é, Ana, pois é. E foi assim uma surpresa, né, para muita gente. O Milei tá batendo recordes de rejeição. Todo mundo esperava que ele fosse massacrado, né, o partido dele, Liberdade Avança, fosse massacrado nessas eleições. Ele chegou a ser apedrejado em evento de campanha, sabe? Ele fazendo evento de campanha junto com o deputado, candidato a deputado do partido dele, e terem que fugir correndo porque estava em cima da caçamba de uma caminhonete e as pessoas começaram a jogar pedras, literalmente pedras nele. E mesmo assim, o Liberdade Avança teve um resultado muito melhor do que era esperado. E daí a gente começa a pensar, ué, não, o que está acontecendo? Primeiro vamos ver quais foram os resultados das eleições na Argentina. Vamos lá para a Globo. Em disputa, 127 das 257 cadeiras da Câmara e 24 das 72 do Senado. Atualmente, o partido de Milei, La Libertad Avança, conta com 37 deputados e 6 senadores. Com 95% das urnas apuradas, o partido de Milei está com 41% dos votos, representando 64 cadeiras na Câmara. Já o Força Pátria, que concentra a oposição peronista, tem 24% dos votos e 31 cadeiras. O governo não vai ter maioria, mas conquistou 1/3 da Câmara, o que é uma proteção para Milei. Com esse número de deputados, a Casa Rosada consegue impedir que vetos do presidente sejam derrubados e também frear possíveis tentativas de impeachment. O índice de aprovação de Milei está no nível mais baixo desde... Aí a gente já comentou, né, que está baixíssimo o nível de aprovação. O que está sendo apresentado como explicação para isso? Como que pode o Milei estar com um nível mais baixo de aprovação desde o seu começo do governo e ainda assim conseguir 1/3 da Câmara, um resultado que esse partido dele, né, nunca tinha conseguido? Todos os analistas estão apontando para o altíssimo nível de abstenção. Basicamente, as pessoas não foram votar. Daí as que foram elegeram essas pessoas aí. É o maior nível de abstenção que tem na história das eleições argentinas desde 1942. São quase 100 anos. Já são aí uns 80 anos que não tinha abstenção tão alta em uma eleição argentina. Então, o que está sendo apontado é isso. Ninguém foi votar. Daí os que foram votaram no partido do Milei. Tá. A gente já viu uma coisa semelhante aqui, né? Pois é. Tá, e onde é que entra o Trump nessa história? O Trump estava aí numa viagem para a ASEAN, né? Foi lá para a Malásia, onde inclusive se encontrou com Lula e tal. E chegaram a entrevistá-lo lá e perguntaram sobre os resultados das eleições argentinas. E o Trump simplesmente falou isso aqui, Ana. Trump disse que Milei teve muita ajuda dos Estados Unidos para vencer a eleição na Argentina. Assim, na cara dura. Na cara dura. Nem tenta disfarçar. Por favor, me diz que o repórter numa hora dessa diz que ajuda. Né? E daí aqui, ó. Aspas para o Trump. Ele teve muita ajuda nossa, muita ajuda. Eu o apoiei. Uma recomendação muito forte, declarou Trump, acreditando também parte do sucesso em integrantes de seu gabinete, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que supervisionou uma assistência financeira à Argentina. Assistência
assistência financeira, ajudei nas eleições. Né? O que tem aí? Tem uma questão de um empréstimo que o Milei conseguiu com o FMI, que só conseguiu com a ajuda dos Estados Unidos, e esse empréstimo foi essencial para ele conseguir equilibrar temporariamente, que fique bem claro, a questão cambiária na Argentina, que é uma questão absurdamente importante na Argentina, porque cambial, né, na Argentina, porque é um país com uma economia altamente dolarizada. Então, sem isso, provavelmente o Milei teria se ferrado e muito. Além disso, também teve as próprias declarações do Trump, como, por exemplo, uma declaração explícita que ele fez que ele só ajudaria o país mais caso o Milei conseguisse ter bons resultados nessas eleições. Ou seja, os Estados Unidos basicamente botou uma arma na cabeça dos argentinos e falou: votem no Milei, senão eu acabo com a economia de vocês. Sabe? E vamos ser bem sinceros aqui, esse tipo de coisa não é exatamente uma novidade acontecer, mas é uma novidade ser feita de maneira tão explícita. Porque a maioria das vezes que você tem esse tipo de interferência de um país nas eleições do outro, pelo menos tentam disfarçar, porque sabem que não pegam bem você interferir diretamente na eleição de outro país. Mas o Trump mandou isso para as favas e disse: não, fala abertamente. E se não fosse suficiente tudo isso, e essa declaração naziã, o Trump ainda foi na rede social dele. Quando eu falo na rede social dele, eu estou falando da Truth Social, porque ele tem a sua própria rede social, para fazer comemorações sobre a eleição do Milei. A eleição do Milei não, a eleição a vitória do partido do Milei nas eleições. Ajuda de 20 bilhões de dólares do presidente dos Estados Unidos. E claro que o presidente dos Estados Unidos foi às redes sociais celebrar essa vitória de Javier Milei, e ele escreveu lá, ó, grande vitória na Argentina para Javier Milei, um candidato maravilhoso apoiado por Trump. Ele tá que nem o Pelé falando, né? Na terceira pessoa. Na terceira pessoa. Ele está nos fazendo parecer bem. Parabéns, Javier. Essa daí foi uma das falas. Ele pôs outra também depois, falando, inclusive, é o seguinte, cadê a outra fala dele? Aí, ó. Parabéns ao Javier Milei pela sua vitória esmagadora na Argentina. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso, nossa confiança nele foi justificada pelo povo argentino. Só faltou falar, meu menino, parece, né? Né, Raquel? Ontem à noite. É impressionante, é impressionante. E daí, Ana, como é que fica essa questão? A questão é que, assim, a Argentina está basicamente se colocando numa posição de colônia novamente, né? É isso. Totalmente. Vai em frente, Ana. É o efeito Milei, né? Já era declarado nas intenções dele, assim como, né? Como é recorrente nessa extrema direita que a gente está vendo aí, né? Emergir em vários lugares, essa subserviência, desculpem, aos Estados Unidos, né? Se colocar dessa forma. E é um tipo de posição de colonização, de fato, né? Agora, sabe o que me causa uma preocupação? Eu sei que a gente está numa posição completamente diferente, porque a gente já está vendo, né, as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos avançando, né, um fracasso muito grande aí da estratégia bolsonarista, né, de colocar os Estados Unidos contra o Brasil, enfim, com sanções e tudo mais. Mas me passa pela cabeça, Sofia, o que impede de no ano que vem o Trump me dar uma dessas no Brasil? Falar assim, ó, vocês elegem o pessoal do outro lado aí, ou eu vou voltar a encher o saco de vocês, né? Porque aparentemente ele, né, realmente ele jogou as favas, qualquer tipo de consideração sobre, pô, isso aí não pode, né, ficar interferindo na cara dura, né, na eleição de outros países. Ele não tá nem aí, se pode, se não pode, não tá nem aí, se pega mal, se não pega mal, porque, sinceramente, eu ia dizer na cabeça dele, mas, assim, a realidade meio que tá comprovando isso. Não dá nada para ele. Ninguém faz nada.
né? Há uma resistência, né? Os países, mesmo o Brasil, né, se impôs diante das tarifas dos Estados Unidos, a China vem fazendo isso, mas ainda assim está tendo pouca consequência para a forma como os Estados Unidos estão infringindo assim, qualquer tipo de regra, acordo, né, ou acerto entre os países globalmente falando, né? Então o ponto é, ele tem sido bem sucedido quando ele ultrapassa os limites, bem sucedido não no sentido de obter os resultados que ele deseja, mas no sentido de não sofrer as consequências que ele deveria sofrer. Então ele tem cruzado esses limites impunemente, e isso só me diz que a possibilidade dele fazer aqui a mesma coisa eu não descartaria também, mesmo depois de toda a negociação e todo o sucesso estrondoso que está sendo a negociação e a posição do governo Lula diante das pressões estadunidenses, né? E aí, voltando para a Argentina, é uma vitória transitória, talvez, né? Da galera do Milei, assim, porque eles conseguem, como você pôs, assim, mascarar, abafar um pouco os problemas, né? Como injeção de dinheiro dos Estados Unidos, mas continuam como um trem desgovernado, assim, completamente, né? Ladeira abaixo, sob a liderança do Milei, que já está, né, bem estabelecido, assim, que não parece estar nas suas faculdades mentais assim mais corretas, né, digamos assim. Veremos. Nesse momento atende aos interesses dos Estados Unidos, né, comprar essa posição na Argentina, ou comprar a Argentina, basicamente, né? E o último ponto que eu queria comentar é a forma como a abstenção é usada também, a desmobilização e a despolitização da população é uma arma poderosíssima, e é por isso que a gente tem insistido desde sempre que é importante que a gente preste atenção na política, mesmo quando a gente acha que não, já deu, Bolsonaro já saiu, tá tudo resolvido, vamos parar de falar de política, né? Não quero falar sobre isso, é todo mundo corrupto, não quero discutir, não quero me envolver, ai que saco, política, bom, a consequência é essa. Só aproveitar que você falou dessa questão da abstenção, gostaria de dizer que na Argentina, assim como no Brasil, o voto é obrigatório, e mesmo assim teve 34% de abstenção. Imagine se o voto fosse facultativo. O voto tem que ser obrigatório, gente. Por que é que volta e meia surge nos discursos aí, o voto tinha que ser facultativo? Por quê? Para aumentar a abstenção e também para facilitar você usar estratégias de impedir as pessoas de chegarem no local de votação. Exato. PRF. Vamos por aqui, Ana. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Estamos rindo de nervoso, tá? Beijos.